Compilado de expressões que você precisa saber em alemão para falar com confiança no dia a dia, semana 5. Então isso aqui é um resumo das expressões e das frases que eu postei nos últimos dias e eu vou mostrar para vocês na tela aqui, nessas várias expressões e, enfim, frases que vocês inclusive pediram e eu expliquei cada uma delas nesses vídeos curtos e a gente vai testar ter conhecimento aqui agora também. Vamos lá? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Qual é a primeira expressão que a gente vai trabalhar hoje aqui? A primeira frase. Eu recebi a seguinte pergunta. Ravili, se alguém tiver enchendo um saco, como é que eu digo em alemão assim, ó? Você não tem coisa melhor para fazer, não? E aí eu respondi a essa pessoa com uma frase alemã que você usa para isso. Porque volta e meia tem alguém que enche o saco. Principalmente a gente que tem uma cultura mais aberta, a gente é mais paz e amor, vamos colocar assim, a gente não segue muito a risca tudo direitinho e tal, né? A gente tem uma certa flexibilidade e o jeitinho brasileiro. E quando você muda para a Alemanha ou muda para a Suíça, você realmente se depara com gente muito cri-cri. Você faz uma coisinha que é relativamente inofensiva e alguém vai encher teu saco. E nesse momento, você pode dizer o seguinte para a pessoa. Você não tem coisa melhor para fazer? Eita, pera que tem que trocar o... Agora sim. Vamos lá. Hast du nichts Besseres zu tun? Você não tem coisa melhor para fazer? Boa noite, Ana Cláudia, beleza? Hast du nichts Besseres zu tun? Você não tem coisa melhor para fazer? Ravili, essa letra B aí é maiúscula mesmo? Tem esse R no final, o que é isso? Depois da palavra nichts, você pode usar ali um adjetivo substantivado. Então, por ser um adjetivo substantivado, ele fica maiúsculo e você coloca ES aqui no final. Nichts Besseres zu tun. Você não tem coisa melhor para fazer? Segunda situação que vocês me perguntaram ao longo aí dos últimos dias. Nos últimos dias. Ravili, como é que eu falo em alemão? Você pode contar comigo. Quem é que lembra dessa que eu postei? Você pode contar comigo. Você tem várias maneiras de dizer isso em alemão. Uma delas é usando o verbo zählen. Só que eu vou mostrar ainda mais duas possibilidades usando dois outros verbos. Não só com zählen, mas usando também outros verbos que eu vou falar daqui a pouco. Então, com o verbo zählen, você pode falar o seguinte, ó. Né? Você pode contar comigo. Você vai falar o seguinte. Du kannst auf mich zählen. Você pode contar comigo. Du kannst auf mich zählen. Você pode contar comigo. Se você quiser falar no imperativo, conte comigo. Né? Em vez de falar você pode, você fala direto, né? No imperativo, conte comigo. Você vai falar dessa forma aqui, ó. Zähl auf mich. Zähl auf mich. Conte comigo. Agora, qual é o outro verbo que você pode usar em vez do verbo zählen? Você pode usar, por exemplo, o verbo verlassen. Você pode usar o verbo verlassen nesse sentido. E a frase ficaria assim, ó. Du kannst dich. Então a gente já vê que é um verbo reflexivo, né? Sich auf jemanden verlassen. Um verbo você vai usar de maneira reflexiva. Du kannst dich. Então tem que ter esse dich aqui. Então, du kannst dich auf mich verlassen. Então, você pode confiar em mim. Então, aqui tem que ser auf mich, porque é em mim. Mas o reflexivo fica, obviamente, de acordo com o sujeito. Ó. Du dich. Du kannst dich auf mich verlassen. Você pode confiar em mim. Só que a gente pode usar ainda, inclusive, um terceiro verbo. E essa é uma atualização. Por que uma atualização? Porque quando eu postei, eu dei exemplo de dois verbos. Eu coloquei, né, exemplos com dois verbos, zählen e verlassen. Só que aí uma pessoa comentou, eu poderia usar o verbo rechnen? E aí eu falei, poderia. E aí eu fui e atualizei aqui. Então, para você que está aqui vendo essa live, acompanhando essa live agora, você está pegando já atualizado. Porque a gente também pode usar o verbo rechnen. Olha só que interessante. Você também pode falar, du kannst dich auf mich
rechnen. Então a construção da frase fica parecida com a construção aqui, né, do verbo verlassen, só que aí você pode tirar o verbo verlassen e colocar o verbo rechnen. Du kannst dich auf mich rechnen. Qual o sentido? Você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Só que é muito louco, olha só que interessante. A frase você pode contar comigo, ela tem mais de um sentido. Ela pode ter o sentido assim, ó. Se pegar alguém que entrou aqui por último, pegar a Amanda que entrou aí. Amanda, você pode contar comigo. Quando eu falo isso para Amanda, eu posso falar com a seguinte intenção. Amanda, você pode contar comigo quando você precisar, eu estou aqui para o que você precisar, eu posso te ajudar, você pode contar comigo. Tem esse sentido. Só que essa mesma frase tem um outro sentido. Qual o sentido Amanda vai fazer uma festinha e eu falo assim, Amanda, você pode contar comigo aí, viu? Nessa festa aí. Conte comigo no sentido de eu sou um convidado, eu quero ser um convidado aí da festa. Você está me falando dessa festa, está me convidando, então conte comigo. Eu tô dentro aí para esse churrascão, para essa festa aí, porque eu quero beber, quero dançar, quero conhecer gente. Então, tem esse sentido. E aí a pessoa me perguntou o seguinte, Ravili, você usou aí a preposição auf. Du kannst dich auf mich rechnen. Eu poderia ter colocado a preposição mit, foi a pergunta da pessoa. Eu falei, poderia, mas mudaria o sentido. Então dá para falar, du kannst dich mit mir, só que seria mit, né? Rechnen, mit mir rechnen. Poderia, né? Só que aí mudaria o sentido. Du kannst mit mir rechnen tem o sentido de você pode contar comigo, mas no sentido de eu tô dentro. Eu tô dentro desse rolê aí que vai ser bom. Beleza? Bora para a próxima? A próxima pergunta que eu recebi foi: como é que eu digo em alemão? Posso estar enganada, mas é uma estruturazinha que a gente usa com certa frequência, né? Posso estar enganado, mas posso estar enganada, mas. E aí eu quero passar para vocês primeiro com um verbo da linguagem padrão, um verbo normal, vamos colocar assim. E eu atualizei aqui para vocês, para quem está aqui na live, já está pegando atualizado. Eu coloquei um verbo da linguagem coloquial, um verbo que é usado no dia a dia e que as escolas tradicionais não ensinam porque elas não focam, elas não ensinam essa parte coloquial, essa parte informal, né? Só que você precisa saber que a galera fala assim. Então, o primeiro exemplo é com um verbo que você aprende por aí. Então, um verbo normal, né, da linguagem padrão, que é esse aqui, ó. Sich irren, que é enganar-se, né? Só que aqui está conjugado já. Então, ich kann mich irren. Você está usando já o verbo reflexivo aqui, né? Conforme o sujeito. Então, eu posso estar enganado ou enganada, mas ich kann mich irren. Aber, essa estruturazinha aqui é importante que você saiba, tá? Então, esses pedaços de frases aqui aceleram o aumento de vocabulário. Não vale a pena você ficar aprendendo o verbo isolado, porque você vai fazer o que com o verbo? Aprende o verbo dentro do contexto. Mas qual é o outro verbo? Em vez de você colocar o verbo aqui, irren, né, que é inclusive reflexivo, você vai colocar um verbo do dia a dia. Olha o verbo falsch liegen. Ich kann falsch liegen. Então aqui eu posso estar enganado, posso estar enganada. Aber, mas. Então esse verbo aqui é um verbo coloquial, é um verbo do dia a dia. Beleza? E aqui, essa frase eu acho bem legal. Inclusive, é uma frase que está em camisa. Você pode comprar camisa alemã. Enfim, você pode comprar camisa na internet com essa frase aqui, ó. Ich kann mich irren. Ou seja, posso estar enganado. Aber das ist höchst unwahrscheinlich. Mas isso é bem improvável. Posso estar enganado ou enganada, mas isso é bem improvável. Ai, meu Deus, será que essa pessoa sempre se acha certa? Mas vamos lá. Agora, o próximo contexto aqui. O próximo contexto, eu estava, inclusive, peguei uns dias de férias aí, eu estava passeando de barco, e aí a pessoa mandou essa pergunta nos stories, né? Perguntou o seguinte: Ô Ravili, como é que eu posso falar dá licença em alemão? Eu uso a palavra Entschuldigung, mas ela soa estranha.
Aí eu pensei, por que ela soa estranha, já que você pode falar essa palavra, né? E a pessoa não esclareceu. Aí eu falei, poxa, soa estranha, será que é por causa da pronúncia? E aí eu dei uma dica, passei um macete para a pessoa, quer dizer, não só para a pessoa, né, para vocês, de que a palavra Entschuldigung, você não precisa, ao falar essa palavra, colocar EN. Esse EN do início você pode retirar. E você vai falar a partir do T. Então fica assim, ó. Entschuldigung. 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 Ou seja, com licença, né? Tem esse sentido também. Você está querendo passar ali. Se você quer falar dá licença, você pode usar tranquilamente isso aqui. Só que aí as pessoas comentaram com outras possibilidades, que obviamente pode, mas eu preciso contextualizar para vocês. Porque você precisa entender quando usar isso. Poxa, dá para usar o Vorsicht no sentido de dar licença? Dá. Só que isso aqui tem o sentido de, assim, cuidado. É muito usado por garçons. Por quê? Sei lá, o cara às vezes está passando com um prato quente ali, para não te queimar, Vorsicht. Cuidado, porque senão você vai se queimar, né? Ou tá passando, por exemplo, com vários drinks ali, etc. E isso pode cair, quebrar, te ferir. Então, Vorsicht tem esse sentido de cuidado. É muito usado também para pedir espaço. Uma outra coisa que garçom usa bastante é a palavra Achtung. Achtung teria o sentido de atenção. Não necessariamente de cuidado, mas só atenção, atenção, Achtung, Achtung. E aí, obviamente, pode ser usado com esse sentido de pedir licença para que a pessoa consiga passar. Mas anotei outras possibilidades também que são a seguinte. Kann ich bitte durch? Ou seja, posso passar, por favor? É uma possibilidade. No lugar do verbo kann, você pode usar tranquilamente o verbo dürfen. Aí você tem que conjugar e usar darf. Darf ich bitte durch? Que vai ter o sentido de posso passar, por favor, mas no sentido de autorização, já que o verbo dürfen tem esse sentido de permissão, né? Autorização, permissão. Então, estou autorizado a passar, por favor, teria essa conotação. Já o verbo können não teria essa conotação de permissão tão forte assim como o verbo dürfen. Soa mais tranquilo. Kann ich bitte durch? Posso passar, por favor? Dá para falar também apenas darf ich? Então, o verbo no final fica omitido, né? Então aqui o darf ich teria o sentido de posso. Inclusive você pode usar em vários contextos. Você pode usar quando você quer passar, e você darf ich, no sentido de, né, posso. Fica claro, obviamente, que você quer passar. Pode ser usado também no sentido de, sabe quando você tá você chega num restaurante ou no bar e ali o local tá cheio. Você tá procurando você encontrou até uma mesa, mas tá faltando uma cadeira para você. E aí você olha, vai olhando, lá atrás tem uma mesa com a cadeira sobrando. Você encosta na mesa, você não precisa falar nada mais do que isso aqui, ó. Darf ich? Então você aponta ali para a cadeira e fala só, darf ich? Tem o sentido de posso, todo mundo vai entender que você está querendo pegar aquela cadeira ali, porque você está precisando dela. Beleza? Então essa estruturazinha aqui, ó, essa pergunta, né, tão curta assim, ela é bem poderosa porque ela vai te ajudar em mais de um contexto. Darf ich? Posso. Da mesma forma, não sei, você está comprando alguma coisa ali numa lanchonete, aí você quer pegar alguma coisa a mais, mais guardanapos, você quer pegar alguma coisa ali a mais, você pode olhar para a pessoa, darf ich? A pessoa, claro. Ou seja, sim, claro e tal, aí você pega mais daquilo que você indicou através do seu dedo. Beleza? A Fal falou, a pessoa não pode pensar que eu quero sentar na mesa dela? Dificilmente. Dificilmente. Depende também do contexto, né? Depende do contexto. Se for um local, por exemplo, um McDonald's da vida, algum local em que seria tolerável você sentar junto com outras pessoas, talvez. Num bar assim, em que normalmente as pessoas sentam com amigos e conhecidos e namorados, eu acredito que a pessoa não vai pensar assim, né? Ou como o Tony colocou aí, né? Você poderia usar o verbo nehmen, tem que colocar no infinitivo no final, tá? Darf ich es nehmen, né? Posso pegar?
no sentido de levar. Beleza? Próxima palavra que você pode usar também para pedir licença para passar é Verzeihung. Verzeihung soa mais formal, inclusive serve também para pedir desculpa, só que é um pedido de desculpa mais formal, mais pomposo. Soa legal você falar isso em alemão. Verzeihung, né? Mas também dá para pedir licença num contexto um pouco mais formal. Ah, tô no bar, falar Verzeihung, não precisa. E aí uma pessoa comentou, eu não falei isso porque é mais quando você está impaciente ali, o contexto pede isso, é porque as pessoas não estão deixando você passar, mesmo vendo que você precisa passar. Você pode soltar um alô, né? Eles falam isso às vezes, né? Alô, saindo de um trem ali, precisa sair o quanto antes, você está ali voando na maionese com fone no ouvido, a pessoa pode falar alto, um alô, no sentido de acorda, quero passar, pô. Isso acontece. Bora para a próxima pergunta de vocês. Vocês perguntaram o seguinte: o que dizer quando alguém fala em alemão Wo bist du geboren? Então, onde é que você nasceu? Wo bist du geboren? E aí, existe uma frase feita que eu passei para vocês, porque é uma frase que a gente vai falar com frequência morando aqui, que é sou nascido e criado no Brasil, ou sou nascida e criada no Brasil, é a mesma frase. Você vai falar o seguinte: Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen. Aufgewachsen. Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen. Então, eu sou nascido e criado no Brasil, sou nascido e criado no Brasil. Gracilene, aprendi muito com seu curso. Fiz o teste de alemão e tirei o certificado. E hoje tenho o passaporte suíço. Caramba, Graça, que massa, parabéns. Jogou duro, mérito seu. Mandou muito bem, tirou o passaporte suíço. Quem é que não quer um passaporte suíço, né? Passaporte alemão, passaporte suíço. Show de bola, parabéns. Mandou bem. Próxima pergunta de vocês ao longo da semana foi: o que dizer quando alguém fala em alemão? Wie lange bist du schon in Deutschland? Oder, também dá para perguntar, né? Wie lange bist du schon in der Schweiz? Né? Há quanto tempo você está na Alemanha? Há quanto tempo você está no Brasil? Tony perguntou: Ich bin in Brasilien geboren. Pode só trocar a palavra Brasilien, tem um EN no final, B maiúsculo, mas pode falar só eu nasci no Brasil, claro. Só se quando a pessoa é nascida e criada que ela usa os dois verbos, geboren und aufgewachsen, né? Ou seja, nascido e criado. Geboren und aufgewachsen. Nascido e criado. Mas beleza. A pergunta, quando alguém te pergunta assim, ó, Wie lange bist du schon in Deutschland? O que é que você responde quando alguém te pergunta isso? Wie lange bist du schon in Deutschland? O que é que você responde quando alguém te pergunta isso? Coloca nos comentários. Wie lange bist du schon in Deutschland? O que acontece? É relativamente fácil colocar o número inteiro. Falar assim, há 3 anos, há 2 anos, há 5 anos. Olha aí, ó, Queiroz falou, ich bin seit 13 Jahren in Deutschland. Tá correto a frase dela. A Paty, Anhá, daria, mas se você usar a palavra seit, e aí? Passei um mês na Suíça, parabéns, Gracilene. Difícil de aprender alemão por lá. Ich bin hier seit... mas é bom, em vez de colocar o número, coloca escrito por extenso, tá? Porque eu preciso saber se você vai acertar a declinação. Eu falo isso agora para Matorres. Ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Muito bom. Ich bin seit 7,5 Jahren in der Schweiz. Coloca tudo por extenso, por gentileza. Sandra, ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Correto. Ana Cláudia,
Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland. Correto? É bom colocar por extenso. Pelo menos aqui para eu avaliar vocês direitinho, entendeu? Mas olha só, falar um número inteiro é relativamente fácil, né? A 13, a 20 anos, a 2, 3, 4. O número 1 você vai ter que declinar ali e colocar seit einem, beleza? Porque aí ele está sendo usado como um artigo. Mas se você quiser falar um número quebrado, 1 ano e meio, eu ensinei isso no vídeo, não sei se vocês viram. Há 1 ano e meio, como é que fala em alemão? Há 1 ano e meio, ou há 2 anos e meio, há 3 anos e meio, há 4 anos e meio. Como é que você fala assim? Né? Seit einem, com M de Maria. Seit einem Jahr. E aí? Se você quiser falar quebrado, 1 e meio, né? Há 1 ano e meio, há 2 anos e meio, há 3 anos e meio, e assim vai. Ich seit 1,5 Jahren, nee, leider nicht. Eine halbe. Coloca a frase toda. Enfim, vou continuar aqui que eu vou passar o bizu para vocês que eu passei no vídeo curto. Vou passar aqui agora de novo. Vamos lá. O primeiro macete é saber como é que fala em alemão 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, assim vai. E aí, o primeiro macete aqui, o primeiro bizu, tem gente que não sabe o que é bizu. Tem alguém do Brasil que falou assim, Ravilo, o que é bizu que você fala? Eu falei, pensei que no Brasil todo mundo entendia o que era bizu. Bizu é dica. E hoje, eu postei no stories assim, eu falei alguma coisa e falei assim, não quero meia com essa pessoa. E eu falei assim, todo mundo vai entender isso aqui no Brasil, não quero meia com fulano, não quero meia com Beltrano. Aí um monte de gente mandou um direct pra mim e falou assim, eu não entendi o que é isso não, o que é isso? Não quero meia com fulano. E eu achei que isso era no Brasil inteiro, mas pelo visto é só na Bahia, né? Enfim, achei que fosse no Brasil todo. Você sabe o significado disso? Não quero meia com fulano? Não quero meia com João, não quero meia com Aline. Regina colocou anderthalb. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O macete aqui é esse aqui, ó. Einhalb. Essa é a palavrinha que você vai precisar ter em mente agora. Fixa ela. Einhalb. E aí é o seguinte, você vai pegar essa palavrinha, né? Essa palavrinha. Você quer falar 1,5. Por enquanto só isso que você quer falar. 1,5. Você vai colocar o número 1 aqui antes. Só que sem o S. Não vai falar eins, einhalb. Você vai colocar só ein, sem o S, tá? Então, einhalb. 1,5. Tudo junto, vou mostrar daqui a pouco. Se você quiser falar 2,5, você vai colocar o número 2 aqui antes. Então, zwei, einhalb. Só que tudo junto. Se você quiser falar 3,5, coloca o número 3 antes. Drei, einhalb. Se você quiser falar 4,5, coloca o número 4 antes. Vier, einhalb. Então, olha que interessante. Tcharam! Ó que interessante. Einhalb. 1,5. Aqui em cima. 2,5. Coloca o número 2 antes. Zwei, einhalb. 3,5. Drei, einhalb. 4,5. Vier, einhalb. Pegou o bizu? Esse bizu é massa, né? 5,5. Fünf, einhalb. Sandra, mas eu não falei que era junto? Tem que ser junto. Ou tá cortando para vocês também, igual ontem? Eu reiniciei minha internet para que não fique cortando. Tomara que não esteja cortando nada. E tem que ter um umlaut também. Fünf. Fünf. Einhalb. Beleza. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar essas palavrinhas e colocar agora na frase. A Má Torres falou, esse bizu é fera. Muito bom. Show de bola. Há 1 ano e meio. Seit eineinhalb Jahren. Há 2 anos e meio. Seit zweieinhalb Jahren.
Há 3 anos e meio. Seit 3,5 Jahren. Há 4 anos e meio. Seit 4,5 Jahren. Pegou o bizu? Pegou o bizu? Bora pro próximo, deixa eu ver o próximo tema aqui. Boa, esse tema aqui é massa. A pergunta que a pessoa fez foi a seguinte. Ravili, em alemão eu já ouvi a seguinte frase. Quando alguém me fala que está doente, ela comenta comigo que está doente e tal, ou que estava doente, estava mal, mas agora ela está melhorando. Ela está ali já do meio para o final, já melhorando a dor na garganta, ou a febre, ou a gripe e assim por diante. E aí eu converso um pouquinho com ela. No final da conversa eu quero falar assim, desejar melhoras. Mas em alemão tem uma frasezinha, porque o alemão é um idioma muito rico também, né? É um idioma muito preciso, você encontra frases e palavras para muitas situações. E aí tem uma frase alemã, que é essa aqui, ó. Weiterhin gute Besserung. Essa frase, ela é muito usada no contexto em que a pessoa está melhorando e você deseja uma continuidade nessa melhora. Então, ela fala, poxa, então, na última semana eu estava muito mal, fiquei internada, sei lá o que, ttt, e ela fala assim, mas já estou melhorando e tal. Aí você conversa um pouquinho com ela, no final da conversa você fala, weiterhin gute Besserung, ou seja, continue melhorando, é o que você deseja. Essa é uma frase muito usada, tá? Se eu fosse você, eu anotaria. Na verdade, eu anotaria todas que a gente está trabalhando aqui, né? Porque todas as frases vieram de perguntas que vocês fizeram. E se vocês perguntaram, é porque vocês precisam. Qual é a próxima? A próxima acho que entrou hoje esse vídeo. Que é a seguinte. O que for pra ser, será. O que for pra ser, será. Eu acho que eu usei essa frase. A Paty tá falando que tá printando tudo. Esperta, hein? Tem que lembrar depois do contexto, né? Quem tiver com caneta e papel na mão, tá esperto pra caramba também, porque tá aprendendo, tá anotando cada uma das frases, tá anotando o contexto também, o sentido. Mas vamos lá. O que for pra ser, será. Eu usei muito essa frase, não sei se vocês usaram muito nesse contexto, né? Você tá no namoro ali com a pessoa, e o namoro chegou numa fase que não tá indo muito bem e tal. E aí você não quer terminar. E aí você começa a pensar nessa frase, né? O que for pra ser, será. E tal. Em alemão você tem várias formas de dizer isso. E eu anotei aqui 3. E no vídeo que eu falei com você, que eu postei essas frases, eu falei disso, né? Que quando eu mudei pra Alemanha há cerca de 8 anos atrás, eu vim disposto a enfrentar tudo. E eu falei, cara, eu não quero perder tempo, eu não quero ficar gastando energia com coisa que eu não consigo mudar. Eu vou simplesmente aceitar aquilo que eu não consigo mudar para não ficar me estressando, gastando energia com besteira. Vou canalizar minha energia para o que importa. Então eu falei, velho, não vou ficar reclamando do frio. Não vou ficar reclamando da cara de parede da galera aqui. Não vou ficar reclamando que a galera não ri direito, não gosta de abraçar e tal. Eu vou respeitar que o rolê é esse aqui. Beleza. E aí, em momentos em que você realmente tem incertezas sobre o futuro, que você realmente tem aquela expectativa em relação ao futuro, mas ao mesmo tempo aceita o que vai vir pela frente, você pode pensar isso, você pode falar algo nesse sentido. O que for para ser, será. Vou dar o meu melhor aqui, mas o que for para ser, será. Aí, uma frase que você pode usar nesse sentido é essa aqui, ó. No sentido de o que for para ser, será, né? Você mora em Düsseldorf também? Eu moro aqui. É a cidade que eu moro já há quase 8 anos. Tem muita gente com cara de parede aqui mesmo. Misericórdia. Alaivansky. Mas a cara de parede dos alemães, meu Deus. É muita cara de parede, né? Ó, a primeira frase que você vai usar é essa aqui, ó. Was sein soll, wird sein. Essa frase tem esse sentido. Was sein soll, wird sein. Ela vai ter esse sentido de o que for para ser, será.
Já pega aí porque ela é massa. Was sein soll, wird sein. Inclusive, você está ali no relacionamento, você pode chegar ali para o seu parceiro, no relacionamento que está meia boca, está chegando na reta final, mas você ainda tem esperança. Você pode chegar para ele e falar: Was sein soll, wird sein. O que for para ser, será. Não vamos ficar com muita expectativa, não. Tem outra possibilidade? Tem. Was kommt, das kommt. O que vier, vem. O que vier, virá. Dá para ser assim também. Was kommt, das kommt. Tem outra? Tem também. Es kommt, wie es kommt. Ravili, quando você passa muita frase com o mesmo sentido, eu não sei o que é que eu vou usar. Escolhe uma. Pega a primeira. Pega essa primeira aqui. Was sein soll, wird sein. O que for para ser, será. Pronto, tá resolvido. Beleza? Bora pro próximo contexto. Isso aqui é muito massa, velho. Isso aqui eu adoro. Por que eu adoro? Porque coisas que traz pra gente uma clareza muito grande é muito bom. Porque a gente costuma fazer de um jeito em português, mas quando a gente aprende que em alemão é de uma outra forma, isso dá uma paz na gente. E o meu objetivo com isso aqui, com o vídeo que eu postei, que eu vou trazer para vocês agora a informação, é muito massa. Meu objetivo quero tirar um elefante das costas de vocês. Vamos lá. Em português, a gente costuma responder usando o verbo que a pessoa colocou na pergunta. Vou te dar um exemplo. Eu chego para Magali e falo assim: Ô Magali, você acha... Ó, o verbo que eu usei, você acha, achar, né? Ô Magali, você acha que essa é uma decisão inteligente? Aí o que a Magali responde? Acho. Ou seja, ela respondeu com o verbo que eu usei. Você acha? Acho. Isso não é normal, isso não é comum em alemão. Não rola, não é desse jeito em alemão. Ó, outro exemplo que a gente faz em português. Mesma lógica, ó. Ô Rebeca, você acredita em mim? Acredito. Então, ela pega o verbo que eu uso na pergunta e usa para responder. Você acredita em mim? E ela, acredito. Acredito, pô. Isso é super normal em português, mas não é em alemão. E aí é muito bom que você tenha essa clareza, saiba disso. Porque você tendo essa clareza, beleza. Então, já que eu sei que não é assim em alemão, agora me fala como é que é, Ravili. Uma coisa muito comum em alemão é usar a frase das tue ich. Claro que dá para usar a palavra ja, né? Glaubst du mir? Você acredita em mim? Ja, natürlich. Claro que dá para usar outras coisas. Mas uma frase muito comum é essa aqui, ó. Das tue ich. Não tem um laut, né? Então, ó. Ich glaube an dich. Eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz. Das tue ich. Né? Ou seja, eu acredito, só que em alemão você não repete o verbo, você fala das tue ich, tipo eu faço isso, né? Mas é para evitar a repetição do verbo, beleza? Então a estruturazinha é das tue ich. Se você tem bastante contato com o idioma, se você tem contato com bastante nativo, assim, realmente você ouve muito alemão, tenho certeza que você já ouviu isso, né? Principalmente aqui eu falo alemão da Alemanha, né? Não sei se na Suíça fala assim. Ó, denkst du, das ist eine kluge Entscheidung? Ou seja, você acha que essa é uma decisão inteligente? Aí vamos supor que você acha, você fala assim, das tue ich, né? Ou seja, você acha que sim, que é uma decisão inteligente. Ó, liebst du mich wirklich? Você realmente me ama? Aí a outra pessoa responde, das tue ich, né? Sim, né? Eu faço isso. Ou seja, eu te amo realmente. Então, das tue ich evita a redundância, você não pega o verbo ali, como a gente costuma fazer em português, e você usa para responder. Tá claro? Maravilha, esse tema eu acho bem legal, bem prático assim, porque é muito usado. Próximo tema aqui que vocês perguntaram. Vocês perguntaram o seguinte: ô Ravili, como é que eu convido um amigo alemão para dar um rolê? Na Bahia fala rolê, eu acho que no Sudeste fala rolê, né? Fechado, o é fechado, rolê. Então, pô, como é que eu chamo um amigo para dar um rolê pelo centro da cidade?
E aí, a palavra-chave aqui é Runde. Runde, que é uma palavra feminina, né? Die Runde. Ela vai ter esse sentido coloquial de uma volta, um rolé. Beleza? Ó. Você chega pro seu amigo, que você, né, quer convidar ali para dar um rolé no centro da cidade. A Paty falou, acho que rolê é só em São Paulo. Ah, deve ser. A Ana Clara colocou, lass uns spazieren gehen. Pode, mas não tem o sentido de rolé, né? A pergunta que eu recebi foi rolé. Como é que eu falo dar um rolé? É eine Runde drehen. Mas você pode usar aqui, ó. Gehen wir eine Runde durch die Innenstadt? Então, bora dar um rolé pelo centro da cidade? É uma possibilidade. Ou uma outra possibilidade. Lass uns eine Runde durch die Innenstadt drehen. Então, bora dar um rolé pelo centro da cidade. Né? Durch die, através do. Mas aqui a gente pode usar pelo também, tá certinho. Próxima possibilidade. A Magali perguntou, mas é formal falado na rua? Oxe, é zero formal. É igual a português, rolé é formal? Não é. Mesma coisa, é o contrário, é muito usado no dia a dia, não é o oposto de formal, é informal. Rolé é informal. Ó, eigentlich, esse ne seria eine, exatamente, seria uma abreviação de eine. Raviri, você está mostrando muito rápido, estou tentando copiar. Então, deixa eu voltar aqui, mas se você estiver copiando, vai dando print é rápido, entendeu? Tac. Mas eu vou voltar aqui as duas frases. Mas se eu esperar você copiar, a gente termina essa live só amanhã, porque é muita coisa. Vem bastante frase ainda. Mas eu vou voltar para você. Ó. Gehen wir eine Runde durch die Innenstadt. Dê um print agora na tela para você conseguir acompanhar. Já deu? Beleza. Próxima. Lass uns eine Runde durch die Innenstadt drehen. Vou esperar 3 segundos para você dar um print. Próxima frase. Eigentlich, então na real, na verdade, né? Wollte ich nur eine Runde durch die Innenstadt drehen. Então na real, eu só queria dar um rolê pelo centro da cidade. Caso uma outra pessoa fale, vamos beber, vamos zoar e tal. Você fala, não. Você é baiano, meu conterrâneo, que legal. Inclusive eu ia falar agora comer água. Mas eu falei, não vou falar comer água não, senão ninguém vai entender. Você entenderia. Bora pra próxima? Aqui, só mais um exemplo. Ich will eine Runde durch die Innenstadt drehen. Então aqui já é eu quero. Eu quero dar um rolê pelo centro da cidade. Cheguei e não quero sair. Super interessante todas essas dicas, adorei. Realmente eu foco muito no alemão prático, né? Foco naquilo que você quer muito falar, mas não consegue. Não só aqui no gratuito, mas no meu treinamento também. Foco muito no aspecto prático do idioma, porque ninguém merece ficar estudando, chega num dia a dia e não consegue falar. Vamos agora para o próximo exemplo? A próxima pergunta que eu recebi foi a seguinte. Ravili, eu odeio quando meu marido ou minha esposa me interrompe. Como eu digo, posso terminar de falar? Miséria. Filho da peste. Então, posso terminar de falar? E aí, você pode falar com a educação, inclusive, que eu recomendo, né? Para evitar briga, você pode falar. Lass mich bitte ausreden. Então, aqui deixa eu terminar de falar, por favor. Lass mich bitte ausreden. Então, ausreden é falar até terminar, até acabar. A Cris também é baiana. Que massa. Show de bola. Quem é do Nordeste aí? Coloca o nome do estado de vocês. Bahia, o que mais? Ceará, tem aí? Vamos lá. Próximo, ó. Então aqui, ó. Lass mich bitte ausreden. Deixa eu terminar de falar. Por favor. Tem um por favor aqui para ficar educado. Mas também dá para usar isso aqui, ó. Bitte. Então, por favor. Unterbrich mich nicht. Não me interrompa. Então, por favor. Não me interrompa. Bitte
Unterbrich mich nicht. Por favor, não me interrompa. Ó, Ceará, Maceió, Rio Grande do Norte. Ah, a Paty, eu nasci no Rio, mas morei a vida toda em Natal, Rio Grande do Norte. Que legal. Muito massa. Muito massa. Bitte unterbrich mich nicht. Por favor, não me interrompa. Aqui agora, você pode fazer uma pergunta irônica, né? Darf ich bitte ausreden? Você me autoriza a terminar de falar? Vinícius de Natal, show de bola. A Glaze, sou de Salvador, Bahia, mas estou na Alemanha. Muito massa. Lucilene Teixeira, na Bahia. Sandra de São Paulo. Muito massa. Ana Cláudia de Recife. Muito bom, galera. Show de bola. Você também pode falar isso aqui, ó. Darf ich kurz ausreden? Sabe o que significa esse kurz aqui? Vocês vão gostar. É o nosso rapidinho. Então, posso terminar de falar rapidinho? Posso terminar de falar rapidinho? Depois você continua. Então, esse kurz você pode traduzir como o nosso rapidinho. Darf ich kurz ausreden? E esse bizu que eu estou te passando aqui, um professor alemão não vai te passar essas nuances. Entende que você precisa para falar com confiança, né? Para realmente saber o que você está falando. Próxima pergunta que eu recebi foi: Ravi, como falar em alemão faz parte ou faz parte da vida, né? Kann ich bitte verdammt normal reden? Já tá realmente dando aquele murro, né? Botando a pessoa no canto. Vamos lá. Próxima pergunta foi: faz parte. Como é que fala em alemão faz parte? Ou faz parte da vida. Em alemão, faz parte. Gehört dazu. Faz parte. Gehört dazu. Só essas duas palavrinhas é quando você tem essa maturidade para entender que faz parte. Então tá a pessoa ali reclamando, blá blá blá, e você faz parte. É normal, isso é normal, tal. Agora, você quer ver um tema que eu acho interessante? Essa questão de repertório comportamental. Eu amo esse tema, repertório comportamental. Uma pessoa que viveu poucos desafios na vida, ela tem menos repertório comportamental e tem menos resiliência do que uma pessoa que tomou muita pancada e continuou e foi pra cima e etc, e conheceu gente e viveu experiências e tal. E às vezes você conversa com uma pessoa que tá reclamando de uma coisa que realmente ela não precisaria estar reclamando disso. Você já passou por isso, você sabe que tem coisa muito mais desafiadora, mas a pessoa está reclamando de uma coisa muito pequena. E eu acho muito massa isso, né? Tipo, é você, uma pessoa que realmente correu atrás, buscou, conseguiu muita coisa, mas ainda está correndo atrás, não tem medo de enfrentar desafios. E aí você encontra uma pessoa reclamando ali por uma coisa que você fala: meu Deus do céu, tá reclamando disso? Vá para cima, né? Eu sei que eu não quero soar de maneira nenhuma prepotente aqui, zero, tô fora disso, não gosto, mas eu vejo muita gente reclamando de: nossa, mas alemão é difícil demais, nossa, mas eu não tenho tempo, nossa, fica só dando desculpa. E aí quando eu olho para trás também, quando eu tava aprendendo alemão, foi um inferno, foi pancadaria, caí e levantei 1 trilhão de vezes, mas, né, claro, aprendi com esses erros e fui desenvolvendo um método ali, porque para eu não errar mais, para ensinar, mostrar para outras pessoas que dá para ser melhor, mais fácil, mais rápido e tudo, né? Mas eu vejo muita gente reclamando e reclama para você como se você não tivesse se lascado todinho para aprender o idioma. E eu fico assim: meu Deus do céu, muito louco, né? Também tinha pouco tempo, tinha pouco dinheiro, tinha ansiedade, TDAH, estresse e o rolê todo. Ah, não, mas por quê? Porque o ser humano adora dizer que o problema dele é maior do que o problema do outro, né? Quem é que não adora isso, né? Mas é porque você não conhece o meu problema. O meu problema é muito maior do que o seu. Nunca ache que seu problema é maior do que o de outra pessoa. Você não está na pele dela. Às vezes você acha que você é mãe de família, realmente não tem pouco tempo e tal, mas tem outra pessoa que às vezes não é mãe de família, mas teve uma infância, uma vida desgraçada, tem milhões de traumas, enfrenta depressão, não teve pai, sofreu abuso, um monte de merda aconteceu na vida daquela pessoa. E você às vezes julga só porque ela aparentemente tem mais tempo do que você. Então você não pode ficar
julgando, esqueça do outro e vai fazer o seu. E para de dar desculpa. Porque se tem uma habilidade humana fenomenal, é a capacidade de dar desculpa. Eu nunca vi isso. A capacidade de dar desculpa no ser humano, ela é assim, ela tá trincando tá na ponta da língua a desculpa. Nunca vi. Mas olha só, olha só que interessante, né? Eu tô trabalhando como professor já tem vários anos. E aí, você vai trabalhando e você vai entendendo a sua área. Você entende as desculpas dos alunos, você entende a mentalidade dos alunos. E hoje em dia, depois de muitos anos, eu entendo que o aluno está dando uma desculpa. Porque eu ouvi isso centenas e centenas de vezes ao longo da minha vida, que eu já vejo que é uma desculpa. Quer ver a desculpa mais farrapada que tem é a seguinte. Essa eu via com muita frequência. Supondo que a pessoa, ela fez uma... Hoje é que dia? Hoje é quinta, né? Supondo que a pessoa ela teve uma aula na segunda-feira. Ela teve uma aula na segunda-feira e hoje, quinta-feira, seria a segunda aula. Aí a pessoa, né, ela teve a aula segunda-feira, tinha os exercícios para ela fazer e tal. Chega na quinta-feira, na hora da aula, ela fala assim: ô Ravile, não deu para fazer os exercícios. Hoje foi um dia muito corrido, hoje realmente foi punk, não consegui fazer. Essa desculpa eu já ouvi tanto, você não tem ideia. Você não tem ideia do quanto eu ouvi essa desculpa. A pessoa fala isso, né? Ela se refere ao dia da aula, né? A aula é hoje, ela fala: hoje não deu para fazer exercício. Aí eu chego pra pessoa e falo o seguinte: mas por que você tá falando de hoje? Ah, não, porque hoje foi muito corrida. Eu falo: mas a aula foi segunda. Você teve terça para fazer exercício. Você teve quarta para fazer exercício. Por que você tá falando de hoje? Só de hoje? Você sempre deixa para fazer de última hora, é isso? Aí dificilmente vai dar mesmo. De última hora você tá ansioso, ansiosa. E aí, naquela ansiedade louca, chuta o balde e não faz. Mas você teve outros dias para fazer. Então, essa era uma desculpa. A desculpa que eu mais ouvi era essa. Hoje não deu para fazer. Só que essa é uma delas, né? Tem centenas de desculpas que o ser humano dá para não fazer o que tem que ser feito. E aí tem um monte de desculpa. E aí eu fui mapeando essas desculpas. Só mapeando, né? Anotando. Desculpa 1, desculpa 2, fui mapeando. Fui anotando tanta desculpa. E aí eu fui colocando as respostas para cada desculpa, os argumentos. Só que argumento, não argumento por argumento. Argumento mesmo, com base em ciência, argumento sincero, argumento verdadeiro. Para a pessoa acordar. Para dar um sacode na pessoa. E eu fui pegando, anotando. Desculpa 1. Não tenho tempo. Eu anotava ali as respostas para aquela desculpa. Ah, não sei o que lá, não sei o que. Aí anotando. Aí toda vez que vinha com uma desculpa pra mim, eu chamava na chincha. Puxava a orelha. Porque, velho, como é que você quer... alemão, você falar o idioma alemão é uma conquista grande. Você tem que ter paciência, envolve tempo, envolve dedicação. Não é uma coisa que você recebe do dia pra noite. Então, tá aqui, ó. É algo realmente ali... que vai exigir de você... Aliás, é um bom prêmio, né? É um prêmio que está aqui em cima. É um prêmio que está aqui em cima. Só que você precisa colocar a energia correspondente a ter esse prêmio que está aqui em cima. Então você está aqui embaixo ainda. Bota energia, tenha paciência, aguenta o tranco, vá para cima para receber o prêmio que está aqui em cima. Entende? Só que muita gente não entende isso. Velho, tem que ir para cima. Para de reclamar. Mas vamos voltar aqui. A pergunta que me fizeram foi essa, né? Cadê? Já até saiu aqui do ponto. Deixa eu descer aqui porque saiu do ponto. Zweieinhalb já foi. Deixa eu ver se isso aqui já foi. O que é isso aqui? Ah, já foi também, das tuas. Ixi. Agora a gente vai entrar no faz parte, né? Só que você quer falar o seguinte, não só faz parte, mas faz parte da vida. Aí você vai pegar, você tem, gehört dazu, significa o quê? Faz parte, né? Gehört. Tá vendo a Sofia que ela colocou agora aí, ó? Eu quero muito aprender, mas minha memória é horrível. Essa é uma das desculpas que eu anotei. Essa é uma das desculpas que eu anotei há anos atrás e pesquisei sobre isso. Vamos lá, vamos pegar aqui a Sofia. Sofia, veja bem, eu não estou dizendo que essa desculpa sua é uma desculpa consciente, que você está fazendo de propósito e tal. Eu vou te explicar, você vai entender. Vamos lá. Muita gente também fala isso, né?
Cara, eu tô tentando aprender alemão, mas minha memória é péssima. A maioria fala isso. A maioria fala isso. Vocês acreditam então que a memória da maior parte das pessoas não presta? A memória é ruim? Não, não é. Isso é autossabotagem, como a Bitordino colocou aí. Você não tem a memória ruim. Provavelmente sua memória é saudável, só que você não aplica técnicas eficientes de memorização, você não sabe como funciona a memorização para idiomas, e aí você tem a ilusão de que, eu estudei esse conteúdo hoje, significa que eu não vou esquecer, eu não posso esquecer mais. Se eu esquecer é porque a minha memória é ruim. Não, significa que você não sabe como funciona a memória. Como funciona a memória, só isso. Se você estudar como é que funciona a curva do esquecimento, como é que funciona a retenção de informação, como é que funciona a técnica de memorização, repetição espaçada, recordação ativa, quando você começa a estudar sobre o tema, aí cai a ficha, você, caramba, não é que eu tenho problema de memória, eu só estou estudando errado. Não estou aplicando nenhuma técnica de memorização. O curso que eu estou fazendo não está me ajudando com isso. Inclusive o professor é idiota, porque o cara te passa o conteúdo e no outro dia, 2 dias depois, quer te cobrar e quer que você lembre de tudo. É um professor idiota, e tem muito professor idiota por aí. Porque ele acha que a pessoa é burra, ou que ela não está se esforçando o suficiente e o cara não passa nem técnica de memorização. Não explica o que eu falei para vocês, né? A curva de Ebbinghaus, a curva do esquecimento. Não fala de recordação ativa, não fala de repetição espaçada, não fala como é que tem que memorizar. E aí você vive acreditando que você tem memória ruim, mas você não tem. Você só está estudando errado. Só isso. Só está estudando errado. Se você quiser uma ajuda nesse aspecto, me chama no direct. Me chama no direct hoje ainda, que eu posso te ajudar te passando material relacionado ao que eu falei aqui agora sobre memória. Para você que acha que tem memória ruim. Aí você quer falar o seguinte, isso faz parte da vida. Você vai colocar... o gehört dazu faz parte. Só que se você quiser falar faz parte da vida, você precisa de zum Leben. Então, gehört zum Leben dazu. Faz parte da vida. Gehört zum Leben dazu. Faz parte da vida. Beleza? E tem um comentário aqui, né? E outra coisa que prejudica é chegar na Alemanha e passar tempo com brasileiros. Tem que se jogar e fazer amizade com alemães. Exatamente. Exatamente. Isso aí prejudica bastante. E uma outra coisa. Muita gente fica... De novo as desculpas, né? A desculpa é... mas é muito difícil fazer amizade com nativos. É difícil, eu reconheço. Mas não é impossível. Hoje, inclusive, teve uma discussãozinha minha... Claro, com respeito, sem xingamento, sem nada, mas teve uma discussão minha com uma pessoa num post. Entrou hoje um post aí, ontem, eu entrevistando uma suíça, uma nativa na Suíça. Dá uma olhadinha nos comentários lá que uma pessoa falou assim, é impossível fazer amizade com o suíço. Ela falou que é impossível. Com 5 dias no país, não é que eu fiz amizade, porque amizade, obviamente, é algo mais profundo. Mas eu... conversei com dezenas de pessoas, entrevistei várias pessoas e conversei com vários nativos, na tora, assim, no ponto de ônibus, eu cheguei no nativo, assim, e falei assim, vem cá, se eu falar alemão padrão com você aqui, é de boa ou você acha estranho? E comecei a bater papo com o cara, porque muita gente fala que vocês não gostam de falar o alemão padrão. Isso é verdade? É uma curiosidade minha, que não sei o que e tal. E olhando nos olhos da pessoa, e a pessoa começa a conversar com você. Claro que algumas pessoas são mais tímidas, outras têm mais desenvoltura e falam com você numa boa, e outras são muito simpáticas, vão conversar com você, vão rir. Olha a menina que conversou comigo. Você acha que eu puxei aquele papo com ela porque eu conheço ela? Nunca vi na minha vida aquela menina. Mas peguei Instagram. Vou mandar o vídeo que entrou aí, vou mandar pra ela, vou manter contato. Quando eu voltar na Suíça, eu vou visitar ela, porque ela gosta de música, ela toca, eu também. Toco violão, não sei o quê. E fiz amizade com outras pessoas também. Claro, não é amizade, não é que eu me tornei amigo, mas eu fiz contato com essas pessoas. E assim como eu tenho amigos aqui na Alemanha, eu fiz vários amigos aqui. E hoje eu posso dizer que são amigos porque são pessoas que eu conheço há 8 anos, desde quando eu cheguei aqui. Domingo agora eu vou fazer trilha com 2 amigos, uma amiga e um amigo alemão, que eu conheço há muito tempo. Então assim, como a Paty colocou, a gente tem que ter iniciativa. Porque
não espere também que o nativo suíço ou alemão ele vai ficar tomando a iniciativa de conversar com você, de puxar assunto e tal. Você tem que ativamente procurar isso. E é claro que eu recomendo você melhorar seu alemão, porque se seu alemão for muito ruim, vai dificultar absurdamente. Porque aí você não vai conseguir conhecer a pessoa direito. Ela vai querer, obviamente, falar no idioma dela, não vai querer ficar falando outro idioma, inglês ou sei lá o quê. E eventualmente também você não sabe inglês, e aí dificulta tudo. Então, o primeiro passo é melhore seu alemão, que você consegue sim fazer amizade com o nativo, e eu falo amizade mesmo. Só que no começo você tem que se esforçar mais, porque a pessoa ela tá no país dela, ela já tem as amizades dela, e você tem que entender que é natural que o esforço maior seja seu. Então para de ilusão, gente. Vocês têm que ter mais clareza. O que é clareza? Poxa, eu sei que é difícil ter clareza, eu sei que muito pensamento é automático, muita crença é automática, você sequer questiona, simplesmente vem na sua cabeça e você acredita, você vive conforme aquelas suas crenças. Você não... Tem até um verbo em alemão que é hinterfragen, né? Você não questiona aquilo. Mas eu quero te convidar a fazer isso. Né? A partir do momento que você ficar colocando desculpa para tudo, pensa, cara, eu estou colocando dificuldade aqui. E aí você pensa o seguinte, tem brasileiro que tem amizade com o nativo? Claro que tem, pô. Tem brasileiro agora na Suíça que fez amizade com o nativo? Claro que fez. Então por que a moça comentou no post, é impossível fazer amizade com o suíço? Porque é uma crença que ela tem. É um pensamento fixo que ela tem. E pelo fato dela ter esse pensamento fixo, como é que ela vai fazer amizade? Não vai fazer. Porque ela acredita que não pode, que não consegue. E se você acredita que não consegue, você está certa. É uma crença que você tem. Para você isso é verdade. Agora, se você acredita que você pode, você também está certa. Porque você acredita nessa possibilidade, acredita que é possível. Não tem nada que vai mais te prejudicar na vida é a crença de incapacidade. Se você acredita que não consegue falar alemão com confiança no dia a dia, que não é para você, você não vai conseguir. Porque você está acreditando nisso. Agora, quando você enxerga que isso é possível e você começa a enxergar isso quando você vê outras pessoas que conseguiram chegar lá. Aí você fala, pô, se aquela pessoa conseguiu com mais dificuldade, com menos tempo, com filhos, eu sou solteira, eu sei lá o que das quantas e tal, por que eu não posso? Entende? Então você tem uma coisa poderosa, é a crença na possibilidade. É encarar o mundo enxergando que existem várias possibilidades, que existem várias saídas e que você é capaz e que você, se você realmente enfim, for para cima, se você colocar aquilo como objetivo e fazer acontecer, você vai atingir. E acabou. Acabou. Vá para cima. Enfim, ao longo da minha vida, muita coisa eu achei difícil. Eu olhava e falava assim, caramba, eu quero aquilo, mas aquilo ali é punk, hein? Chegar naquele objetivo. Alemão foi uma coisa assim também. No começo eu olhava e falava assim, caramba. E eu olhava para um nativo falando e pensava assim, meu Deus do céu. Será que um dia eu vou conseguir entender aquilo ali? Eu ficaria tão... Aí eu começava aquele sonho, né? Nossa, eu ficaria tão feliz se eu entendesse aquilo ali e tal. Cara, é um processo. Você não vai entender do dia pra noite. Você tem que correr atrás. Eu fui correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E como eu falei pra vocês, foi doloroso, mas pra um cacete. Foi muito doloroso. Tive que aguentar a porrada. Mas é possível. Por quê? Porque aí eu comecei a enxergar que é possível. Eu comecei a identificar. Poxa, fulano aqui, ele conseguiu. Por que eu não posso conseguir também? Né? Fulana conseguiu. Por que eu não posso também? Então você identifica... É bom você identificar que outras pessoas conseguiram e você consegue também, pô. Faça acontecer. Ivana, não vi sua pergunta. Deve ter passado batida, mas a sua pergunta aqui ou ou lá na caixinha de perguntas? A próxima é engraçada. Eu não sei se eu vou falar isso aqui agora, não. Vou falar. Olha a pergunta aqui. Paty, professor de verdade é aquele que, além de ensinar o assunto, motiva, dá conselhos, abre a mente do aluno, faz ele melhorar no seu processo de aprendizado. Parabéns. Obrigado, Paty. Também acho importante isso. Traz essa consciência para a pessoa, né? Macali. É verdade, talvez eu, por ter uma esposa alemã e desde o início ter contato com vários alemães, não tive essa crença limitante e, portanto, consegui fazer amizades com vários nativos.
Exatamente, muito bom o que você falou, tá vendo? Como você não teve a crença limitante, você esteve de peito aberto, você conseguiu fazer amizades. Porque seu cérebro não entendeu como algo impossível. Entendeu? Tava lá as pessoas e você, né, de uma forma natural, foi conhecendo. Paty, todo mundo precisa ouvir isso de vez em quando e cair na real. Boa. Aperta em cima minha bolha. Tá. Oi, Ivana, tá na caixinha? Eu vou responder daqui pra amanhã, tá? Eu não respondo de imediato, não. Todo o meu tempo é dividido e tal. Eu sei que quando a pessoa tem uma dúvida, ela quer que a resposta de imediato, né? Quando eu pergunto alguma coisa também pra alguém, eu quero a resposta de imediato. Mas não é assim porque são muitas pessoas, tem um tempo que eu tiro pra fazer aquilo, beleza? E eu abri caixinha, foi algumas horas atrás, então nem entrei lá de novo pra ver o que é que tem, porque eu tava focado em criar o roteiro aqui pra vocês. Ó, a próxima pergunta de hoje foi a seguinte. A pessoa falou o seguinte. Ravili, quero saber o tamanho do documento dele. Mas, e aí depois que eu perguntar, eu quero deixar minha pergunta inofensiva e acrescentando, só de curiosidade mesmo. Como é que fala isso em alemão? Só de curiosidade mesmo. Lembrando que a frase só de curiosidade mesmo, você não vai usar só nesse contexto. Você pode usar em vários outros contextos, mas eu achei engraçado ela ter perguntado dessa forma. Para falar assim, ó, só de curiosidade, você vai usar essa frase aqui, ó. Nur so aus Neugier. Só de curiosidade. Nur so aus Neugier. Só de curiosidade. Beleza? Próxima. A próxima foi qual a melhor forma de dizer obrigado, só estou dando uma olhadinha. Então você está numa loja, a pessoa já quer te atender, você fala, não, obrigado, só estou dando uma olhadinha. Tem várias formas de dizer isso, tá? Várias. A quinta é a mais simples, pelo menos na minha opinião. Vou te passar 5. A quinta é a mais simples. A primeira, então, ich schaue mich nur um. Você pode usar tranquilamente. Poxa, tem que usar o verbo schauen? Não, pode usar o verbo sehen. Ich sehe mich nur um. Compare as duas primeiras frases. Olha que a segunda tem o verbo sehen. Então você tira schauen e coloca sehen. Tá correto, tá tranquilo. Beleza? Terceira possibilidade. Ich möchte mich nur umsehen. Então aqui eu estou usando o verbo modal na segunda posição, pedi um infinitivo no final, que pode ser umsehen ou pode ser umschauen, tá? Pode também aqui. Próxima frase. Ich schaue nur ou ich gucke nur. Qual é a frase mais fácil? Na minha opinião, ich gucke nur. Ich gucke nur. Simples, direto, vai te atender nesse sentido de só tô dando uma olhadinha. Claro, para falar obrigado é danke, né? Então, danke, ich gucke nur. Obrigado. Tô só olhando. Beleza? Ravili, perdi a live de ontem. Se você explicou sobre zumindest, mindestens e wenigstens, você poderia repetir, por favor? A live está postada. Inclusive, acho que eu te falei isso no direct, né? Você me perguntou e eu falei que ia postar a live e tal. A live está postada, é só você procurar que você vai encontrar rapidinho. Aí no feed. Próxima situação aqui também é muito comum, tá? Principalmente para quem é desavisado. Você tá na Alemanha, tem muito lugar aqui ainda, isso é muito comum em cervejaria. Uma padaria ou outra, já vi um pouco menor, já vi em cervejaria, já vi em lanchonete também, tá? Que é você tenta pagar, você come, na hora de pagar com cartão, a pessoa fala que lá só aceita dinheiro. Tem uma cervejaria aqui no Düsseldorf que é muito famosa, que é o Kürzer. Lá tem a plaquinha assim, né, dizendo que só aceita dinheiro. Mas se você não olhar para cima para ler aquilo ali e já, né, sair pedindo e no final quiser pagar com cartão, vai dar problema. E aí você, obviamente, você pode falar, infelizmente, não tenho dinheiro aqui comigo, né, não tenho dinheiro em espécie. E aí depois você acrescenta dizendo que você tem que sacar dinheiro e já volta. Então, a primeira coisa que você vai falar para se justificar é
A Macali falou: Ravili, você já pensou em lançar um e-book sobre o alemão usado no dia a dia para brasileiros? Macali, existe um mundo que você não conhece ainda, que é o meu treinamento do zero ao avançado. No meu treinamento do zero ao avançado, tem conteúdo não só para um e-book, tem conteúdo para uns 30 e-books. De textos e áudios do dia a dia, simulações de conversa, de tudo que você imaginar aqui de situação da Alemanha, no médico, várias doenças, várias enfermidades, no cabeleireiro, na depilação, no supermercado, no cinema, não sei aonde, modelos de medo, tudo que você imaginar para o dia a dia, entender do meu treinamento. Mas é porque eu não uso minhas redes sociais para ficar fazendo propaganda do meu treinamento. Eu uso para ensinar, entregar conteúdo de valor para vocês. E quando a pessoa se interessa pelo meu treinamento, ela obviamente pode perguntar. E algumas vezes por ano, demora para acontecer, mas às vezes eu faço um evento gratuito, com aulas gratuitas, entrego obviamente valor, e no final eu abro a possibilidade da pessoa entrar no meu treinamento, depois que ela entende como é que funciona o aprendizado de alemão, o que é que tem dentro do meu treinamento. Se ela achar que é vantajoso para ela, ela entra, se não, não tem problema, também não entra. Mesmo assim, essas 3 aulas ajudam a pessoa a enxergar o aprendizado de alemão de uma outra maneira. A mente abre de uma maneira absurda, independentemente dela entrar ou não no meu treinamento. Então, tem muita gente que acha, caramba, esse cara posta um monte de frase aí que ajuda a gente no dia a dia, será que ele tem e-book, será que ele tem... Tenho tudo que você imaginar dentro do meu treinamento, né? Mas continuando aqui, então você chega para a pessoa e fala o seguinte, ó, Leider habe ich kein Bargeld dabei. Então, infelizmente, não tenho dinheiro vivo comigo. Leider habe ich kein Bargeld dabei. Infelizmente, não tenho dinheiro vivo comigo. É a primeira coisa que você vai falar para primeiro se justificar, né? A Costa, dá para ter acesso também às provas de proficiência? Então, o meu treinamento ele não é um preparatório para as provas de proficiência, entendeu? Porque não é o que eu não acredito nisso. Porque quando eu tinha certificado de B1, eu ainda falava alemão com insegurança. Eu tinha certificado de B2, a mesma coisa. Então, não é um certificado que vai te dar segurança para falar no dia a dia. Então, o meu treinamento ele não é um preparatório para um exame de proficiência. Ele é um preparatório para você viver com plenitude no dia a dia, para você ser independente, para você conseguir ajudar seu filho da maneira que você quer ajudar, para você conseguir um emprego melhor e conseguir se comunicar lá no seu trabalho, na entrevista de emprego, conseguir no médico, conseguir não depender de ninguém, fazer uma ligação telefônica. Então não é um treinamento voltado para passar numa prova, porque eu não acredito nessa metodologia. Não para quem quer viver na Alemanha ou enfim, no país de língua alemã, para viver com plenitude. Prova é uma coisa, viver pro dia a dia é outra. Gomes falou, tem gramática também, tem a gramática toda. Então toda a gramática que você aprende no curso tradicional tem dentro do meu treinamento, só que tem mais do que a gramática. Né? Tem muito mais do que essa gramática. Tem um curso completo de pronúncia, tem centenas e centenas de textos e áudios do dia a dia, tem um treinamento de memorização com o Anki, tem muitas frases prontas para vocês memorizarem, todas as frases que vocês veem aqui, mais milhares de outras, eu passo todas prontas, com um programa para vocês memorizarem, enfim, tem todo um conforto ali de coisas que eu passei anos preparando, mas que a pessoa já pega tudo prontinho. Então vai muito além da gramática. Tem a gramática toda, mas eu entrego 30 vezes mais que um curso tradicional entrega. Queiroz, Ravili, como você aprendeu alemão tão bem e rápido assim? Não foi tão rápido como você está pensando, não. Quebrei muita cabeça. Já tem vídeo meu falando sobre isso, mas vou simplificar aqui rapidinho. Como é que eu aprendi alemão tão bem? Cara, não é que eu aprendi alemão tão bem. Também não foi rápido. Vou explicar melhor. Uma coisa que eu tenho é obstinação. Eu sou muito assim, quero isso e quero. Então fico tomando muita porrada, mas eu levanto e fico tentando entender por que eu tomei essa porrada. O que é que eu posso fazer melhor e tal. Então eu tenho muito isso em todas as áreas da minha vida. Na hora de malhar, em relacionamento, eu quero sempre melhorar meu relacionamento com eventual namorada que eu tenha, ou eu quero me alimentar melhor, dormir melhor, então estou sempre buscando assim, cara, como é que eu posso fazer isso melhor, como é que eu posso não sei o que e tal. Com o alemão não foi diferente. Só que aí, na época, eu achava que a melhor estratégia era entrar num curso tradicional, e eu entrei no curso tradicional. Entrei, comecei a fazer, só que o tempo foi passando, eu não entendia quase nada no início, as lacunas foram aumentando, um monte de dúvida foi surgindo, e eu comecei a perceber, peraí,
esse alemão aqui da escola é diferente do alemão do dia a dia. E aí eu comecei a namorar uma alemã, inclusive namorei com ela há 4 anos, e aí eu percebi que no meu papo com ela, ela falava expressão, ela falava gíria, os pais dela, primos, irmãos, falavam de uma forma, e no curso eu via de uma outra forma mais quadrada. Aí começou, e eu sou um cara muito crítico, né? Sabe aquela pessoa que fica analisando tudo? Sou eu. Então eu ficava analisando o professor, analisando o curso, analisando o material didático e pensava, isso aqui é uma bosta. Por que não está me ajudando com o que eu preciso? Tem um monte de frase besta aqui que eu não preciso no dia a dia. Ah, o armário é azul. Cara, quem é que fica falando que o armário é azul? Não, usa a palavra azul em outro contexto, pelo menos que eu vou usar no dia a dia. E tal. Então eu comecei a ficar muito crítico disso. Comecei a falar, cara, eu comecei a preparar conteúdo em alemão, tentar entender aquilo, perguntar para essa ex-namorada, como é que eu falo tal coisa, o que é que significa isso? Ela não sabia português, mas ela dava um jeito de me explicar, e eu pensava, eu acho que ela está querendo dizer isso aqui. Então, às vezes ela falava uma expressão, aí eu pensava, caramba, o que ela falou aqui, nesse contexto, em português a gente falaria tal coisa. Será que é isso mesmo? Aí eu ia, anotava, catalogava aquilo ali, e depois ia pesquisar por A mais B, demorava um tempão pesquisando, às vezes semanas, até ter certeza de que aquela expressão significava tal coisa em português. Então, assim, resumo da ópera, eu fui caindo e levantando 1000 vezes, caindo, levantando. Mas eu comecei a falar com confiança depois de 2 anos. E hoje, quando eu olho para trás, se eu penso, assim, se eu pegar o conhecimento que eu tenho hoje de metodologia, de como é que funciona o aprendizado de alemão, se você tira o alemão da minha cabeça agora e fala assim, ó, fazer uma mágica, tu não sabe nada de alemão, mas pelo menos tu tem um conhecimento de como é que funciona o aprendizado. O que eu aprendi em 2 anos, eu consigo aprender de 4 a 6 meses. Aí você fala assim, duvido. Eu te provo. O que eu demorei 2 anos para aprender foi batendo cabeça. Muita lacuna, eu tinha muita dúvida, tinha muita lacuna, eu acreditava que o curso ia me ajudar, não ajudou. Eu ficava estudando muita gramática, eu não equilibrava meu estudo com outras habilidades, que é leitura, fala, escrita e tal. E eu não me ligava que eu tinha que ouvir muito podcast e ouvir muito meu alemão, a minha ex-namorada alemão, o máximo possível. E ter menos medo de errar, eu tinha muito medo de errar. Então, se você me pega hoje, tira meu conhecimento de alemão, mas pelo menos deixa o conhecimento em relação às experiências que eu passei, pelo menos o conhecimento de metodologia, de 4 a 6 meses eu consigo ter aquilo que eu aprendi em 2 anos. Porque eu ia, desde o início, ficar tentando falar alemão, mesmo errado, eu ia dar cara a tapa em todo lugar que você imaginar, sem medo de errar, com aquele lance da coragem de ser imperfeito, que é importante. Eu ia trabalhar todos os dias as 4 habilidades. Eu ia usar técnicas de leitura, de escrita, de compreensão auditiva, a técnica avançada que eu uso hoje. E eu ia simplesmente para cima de uma maneira absurda, usando Pomodoro. Eu ia pegar, estudar 52 minutos, fazer pausa de 18 minutos. E fazer várias sessões assim ao longo do dia, e ia para cima sem dó. Sem medo de errar, massacrando. Se você fizer isso, você consegue. Você acha que uma boa pronúncia é possível para todos? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque você tem que fazer um curso completo de pronúncia para entender como é que funciona a fonética. Você vai colocando em prática e entendendo os padrões, né? SCH é como X em português. A letra B soa como P no final de palavras e antes de consoantes. A letra D soa como T no final de palavras e antes de consoantes. Você vai começando a pegar um monte de padrão. E são dezenas de padrões que você vai pegando. E aí você, cara, te dá uma clareza absurda. Você começa a entender a galera bem melhor, porque você entendeu. Você começa a conseguir escrever aquilo que alguém falou só porque você conhece os padrões de pronúncia. Ela falou, você... Não, isso aqui não é com B. Isso aqui é com tal letra, porque eu já entendi o padrão aqui de pronúncia e tal, saca? Maiara. Eu fico nessa, me perco muito no estudo de gramática e fico com medo de errar. Pois é, o foco em gramática vai te deixar só na paranoia com medo de errar a declinação. Exato, passei por tudo isso. Queiroz, eu estudei alemão na melhor escola da cidade. Tive professor particular e não sei nem metade do que você sabe. Pois é, mas aí, eventualmente, a professora particular, obviamente, ela é muito competente, não vou duvidar disso de jeito nenhum. Só que talvez a metodologia dela não foi muito focada no aspecto prático, assim, né? Velho, tipo assim, hoje em dia eu sou muito sangue no olho no aspecto prático do idioma, entendeu? Minha metodologia é muito assim.
Eu quero que as pessoas saiam para a rua e que cada conteúdo que elas aprendam aqui no meu treinamento, elas seja como uma ferramenta. Entende? Que elas estudam aquilo e elas já conseguem colocar na prática. E que cada explicação gramatical que eu der, ela entenda a funcionalidade daquela explicação gramatical daquele tema. Porque às vezes você está estudando um tema gramatical, você não sabe exatamente para que aquilo na prática. O que na prática, o que vai te favorecer aquele assunto na prática. E se seu cérebro não linka uma praticidade, uma belonum, né, que é uma recompensa, você vai estar estudando ali meio que só para preencher as lacunas e passar numa prova, não vai te ajudar. Pomodoro é perfeito para quem tem problema com foco. Eu uso, olha só isso aqui. Eu usava antes no outro celular, mas eu comprei isso aqui, gente. Eu sou muito disciplinado com... Lembra que eu falei para vocês que eu fico buscando uma melhor forma de fazer as coisas? Olha isso aqui, ó. Vou ligar. Aparece aqui 0, né? Eu coloco 52 segundos. Ó. Eu coloco 52 segundos, contagem regressiva, eu clico aqui, ó. Ó, começa a contagem regressiva, tá vendo? Enquanto isso aqui tá contando, eu tô num foco absurdo. O celular tá longe, eu tô debulhando ali. Quando toca, eu faço uma pausa de 17 minutos. Aí volto, fico fazendo essas sessões ao longo do dia inteiro. Fico fazendo essas sessões. E vou pra cima, sem dó. Mara, oi Mara, como é que você super recomenda o método do Ravi? Show de bola. Cleide, boa noite, tô perdido nesse idioma, já fiz o teste do B2 3 vezes e nada. Tem que já mudar a estratégia então, já que não tá tendo resultado, né? Costa, tô na Alemanha agora e tô ficando doida, minha namorada tá mais relax. Porque já entende boa parte. Mas não tô falando um saco isso. A propósito, você fala isso? Não entendi direito. Vamos lá. A Lacerda falou, minha pronúncia é horrível. Ainda, né? Mas aí você tem que fazer algo para mudar essa pronúncia. Vamos lá. Então depois você fala lá, né, que você não tem dinheiro vivo. O que é que você vai falar? Aí você pode falar lá. Ich muss Geld abheben. Tem essa frase que é importante para você, tá? Nossa, bateu o calor. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Então, ich muss Geld abheben nada mais é do que eu tenho que sacar dinheiro. Ich muss Geld abheben, tenho que sacar dinheiro. Und bin gleich wieder da. E volto, e já volto. E daqui a pouco eu tô aí. Então essa frasezinha vai te ajudar a se justificar ali num local que não aceita cartão e que você não se ligou. Beleza? Tem outras coisas aqui. Tem coisa, hein? Mas vamos acelerar um pouquinho aqui. Vai dar certo. Vamos lá. Próxima dúvida que que me perguntaram, foi o seguinte. Ravili, é o seguinte. Eu sempre confundo innen e drinnen. Como é que eu faço para diferenciar? Vamos lá. Innen, começando com a letra I. Innen é o lado de dentro de alguma coisa. Então imagine só que você tem uma catedral, uma igreja, uma catedral. E aí você quer falar que você viu a catedral pelo lado de dentro. Você não viu ela só por fora, ela é muito bonita por fora, mas você entrou e você quer falar isso para alguém. Ah, não, eu vi essa catedral aí pelo lado de dentro. Então esse lado de dentro é a palavra innen, que é o lado de dentro de alguma coisa. Então, ich habe den Dom von innen gesehen. Então, von innen, do lado de dentro. Beleza? Agora, seguinte. A palavra drinnen significa dentro de algum cômodo. Não é o lado de dentro de alguma coisa, né? Porque imagine só que você tem a catedral. E tem o lado de dentro da catedral, que você inclusive pode pensar até na questão a parte interna ali. Você pode até pensar nas paredes e tal, né? Nesse lado de dentro ali. Agora, quando você usa a palavra drinnen, é no sentido de dentro de algum cômodo. Então, se você está dentro do quarto, você pode falar ich bin drinnen. Se você está dentro de um restaurante, o restaurante tem a parte externa e a parte interna, você vai falar ich bin drinnen. Estou na parte de dentro. Beleza? Ich bin innen, sou estranho. Porque innen já seria mais relacionado à parede ou à superfície de alguma coisa. Né? A parede ou a superfície de alguma coisa é uma referência.
né? Então é o lado de dentro de alguma coisa, é innen. Já o espaço interior já seria drinnen, beleza? Então imagine só, essa frase aqui. Bist du lieber draußen oder drinnen? Então você prefere estar do lado de fora ou do lado de dentro? De um cômodo, né? Im Winter bin ich lieber drinnen. Então no inverno eu prefiro estar do lado de dentro, na parte de dentro. De quê? De algum cômodo. Pode ser na sua casa, pode ser de um restaurante e tudo mais. Beleza? A mesma lógica é para außen e draußen. Então, ó, olha só. Die Zitrone ist außen gelb. Então, o limão, ele é amarelo na parte de fora, que é aquela superfície, que é o quê? Que é a casca, né? Aquela casca amarela. Então, a superfície é uma referência. Então, die Zitrone ist außen, ou seja, na parte de fora ali, gelb. Beleza? Agora, aqui, ó. Ich habe die Kirche nur von außen gesehen. Então, eu vi a igreja só pela parte de fora. Agora, você fala assim, ó, do lado de fora, ou seja, o espaço externo, sem referência de superfície de alguma coisa, es ist kalt da draußen. Então, tá frio lá fora. Da draußen é lá fora. Da draußen, beleza? Bitte warten Sie draußen. Então, alguém te pedindo para esperar do lado de fora. Então, você entra ali num consultório, você tá com alguma infecção na garganta, você entra no consultório, e aí você fala, eu tô com infecção na garganta, tá doendo muito e tal. E a pessoa vai, se ela te falar isso aqui, bitte warten Sie draußen, ela tá querendo dizer, por favor, espere do lado de fora, porque essa infecção aí pode prejudicar outras pessoas e tudo mais. Boa, agora a próxima pergunta que vocês me fizeram. Ravili, volta e meia faço merda no trabalho porque entendi uma pessoa errado. Obrigado, Cleide. Tamo junto. Volta e meia faço merda no trabalho porque entendi uma pessoa errado. O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso falar aí para dizer isso, né? Perdão, eu te entendi errado. Você pode falar isso aqui, ó. Tut mir leid. Então, perdão, né? Tut mir leid. Perdão. Ich hab dich missverstanden. Perdão, eu te entendi errado. Essa frase aqui é muito boa para caso você faça alguma merda e a pessoa fala, mas não foi isso que eu falei. Aí você já se defende com essa frase aqui. Ela vai te tirar de uma enrascada, né? Tut mir leid. Ich hab dich missverstanden. Foi mal, né? Desculpa, perdão. Eu te entendi errado. Se você quiser falar formalmente, tut mir leid, ich hab Sie. Então você usa o pronome Sie, que é o senhor ou a senhora. Missverstanden. Beleza? E agora a gente tem aqui, ó. Tchan, tcharam. O que falar na padaria? Essa aqui deu uma polêmica. Teve até uma pessoa que falou assim pra mim hoje. Hoje ou ontem, sei lá. Que frescura. Enfim, cada um. Mas é o seguinte. O que falar na padaria quando uma alemã pega no meu pão com a mão suja de dinheiro? É muito nojento. Então você tá na padaria. Imagine só que antes de você... Fala, grande Michel. Tamo junto. Obrigado. Imagine só que antes de você entrar na padaria, entrou uma galera ali. Já a fila tava grande. E a galera pagando ali o pão que tava comprando e tal. E você vê a mulher sem luva, só pegando o pão na mão grande ali, pegando dinheiro, pegando o pão e entregando pra pessoa. Aí pega em moeda, pega em dinheiro, depois pega no pão e tal. E você vê que na fila, sabe aquela galera que tem várias pessoas na rua aí com problema alcoólico, já viram, né? Em estação de trem, ponto de ônibus, tem um monte de gente que tem esse vício, né? São alcoólatras, e eles estão aí espalhados em vários lugares, e volta e meia eu vejo eles também indo comprar algum pão, indo comprar alguma coisa assim, ou mais cerveja também. Aí você vê essa pessoa com a mão podre, com dinheiro na mão, um monte de moeda também, tá na sua frente e entrega as moedas, pede os pães, a pessoa, né,
a pessoa coloca os pães ali, vende para ele, e depois ele paga ali com essas moedas podres. E a vendedora pega nessas moedas desse cara. Agora é sua vez de comprar o pão. Aí você, gostaria de ich hätte gerne 3 Brötchen, bitte. Eu gostaria de 3 pães, por favor, tal. Você, pum. Aí a pessoa vai pegar no seu pão, não lavou a mão, né? Ficou o dia inteiro ali com a mão suja, e pega no seu pão com a mão podre, com o dinheiro, inclusive, que recebeu agora há pouco desse alcoólatra. Aí pega no seu pão, coloca dentro da sacola. Você comeria numa boa? Eu não, velho. Eu ia reclamar. Nesse nível eu ia reclamar. Você tá doido? Nesse nível eu ia reclamar. Você comeria de boa? Você é daquela onda do o que não mata engorda? Cara, pode até ser que no aspecto de medicina, não tem muito problema não, anticorpos, blá 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 blá. Beleza, mas pra mim, se eu ver essa porcaraiada toda, eu vou falar alguma coisa. E eu vou falar algo do tipo: Ich habe gesehen, dass Sie gerade Geld angefasst haben. Poxa, eu vi que a senhora pegou em dinheiro, né? Pegou em dinheiro. E aí, eu continuaria e falaria o seguinte: Könnten Sie bitte Ihre Hände waschen? Então, a senhora poderia, por favor, lavar as mãos ou Handschuhe tragen, ou usar luvas? E claro, gente, tudo é contexto. Como assim? Tudo é entonação. Você vai olhar para a pessoa, falar de modo educado, você vai usar a entonação ali de educação e tal, e a pessoa vai entender. Agora, se a pessoa não entender, vai ficar brava. Pergunta, mas por que a senhora está brava? E aí, claro que é importante que seu alemão seja razoável, porque nesse momento você pode argumentar. Por que a senhora está brava? Eu vi que você está mexendo em dinheiro o tempo todo aí, isso é sujo. Né? Se você vai me vender um produto alimentício, é obrigação sua me vender o produto alimentício limpo. Se fosse assim, a gente ia para o supermercado e tava um monte de produto lá, cheio de mosca, barata. Macarrão não vendia mais em pacote, vendia tudo ali solto. Você só pegava e pesava o macarrão, aí você olhava ali para a embalagem, para aquele recipiente gigantesco cheio de macarrão. Aí tem mosca, tem barata, rato tá passando ali perto das carnes e tal. Você ia comer? Vila, mas é diferente, velho. É só o dinheiro ali que ela tá mexendo. Tá, e tu acha que moeda não cai em mijo de cachorro, não? Na rua? Em mijo de rato? Moeda cai em todo lugar, cai em todo lugar que você imaginar. Cai em bosta de cachorro. Eu não curto, não. Vou comprar sorvete, por exemplo. Dizer que eu nunca tomei o sorvete ali na casquinha que me deram na mão. Já comi, não vou mentir. Na hora eu falei, foda-se, vou comer desse jeito mesmo. Vou comer com essa mão podre dessa pessoa aí, não dá nada não e tal. Só que tem vezes que eu não tô com saco. Também já olho assim e falo, não tá muito podre. Aí eu falo, velho, me dá num copo, por favor, aí, porque já vem aquela casquinha suja pra caralho, não tá rolando não. Beleza? Então, gente, é isso. Olha que interessante. A live normalmente dura ali uns 30, 40 minutos. A gente tá conversando aqui tem 1h30. Tempão, né? Só de curiosidade, quem tá na live desde 8 horas e não saiu? Quem tá na live desde 8 horas que eu comecei a live e não saiu até agora, fala assim, só pra saber que essa pessoa merece um prêmio. Me ouviu aqui 1h30. Valeu, adorei, foi bom demais. Que bom, maravilha. Matorres, caramba, desde o começo? Sandra também. Uau. Flauzino também. Frase pra caramba, a gente reviu hoje, né? Queiroz. Viva la vida, peguei no final. 8 horas minha live, tá? Só decorar o horário. 8 horas. Thiago também, ó. Boa, Thiagão. Costa. Logo vou comprar teu treinamento. Só começar a trabalhar aqui, que vai ser sucesso. Boa. Lacerda, Queiroz, hoje eu fiquei. Muito bom. Gente, beijão pra vocês, tá? A gente vai se vendo, vai se falando. E vamos pra cima.
sem dó. Vamos tocar o terror, que se você for para cima, o alemão, aprender alemão é o de menos. Só basta você não desistir de jeito nenhum, que você chega lá, beleza? Beijão pra vocês e Birtinho, tem live todo dia, segunda, quarta e quinta, 8 horas. Anota na agenda. Segunda, quarta e quinta, 8 horas, horário da Alemanha, 8 horas da noite. Beleza? Beijão, gente. Tamo junto.